No Brasil, a violência contra os idosos é um velho problema. Longe de qualquer trocadilho, nesta quarta, Dia da Não Violência, data criada pelo Ministério da Saúde para lembrar a importância de combater o problema, os casos de agressão chamam a atenção graças ao crescente número de ocorrências. Pois é, para você ter uma ideia, somente em 2012, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República registrou mais de 21 mil denúncias em todo o país. Um aumento de 200% no número de casos, que acaba servindo de alerta para a importância da prevenção, e a gente sempre lembra, as denúncias sempre são um número muito precário, porque há uma subnotificação muito grande, né? Então imagina, a realidade deve ser muito pior. Quem conversa com a gente sobre esse assunto agora é a presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a doutora Mariana Alencar. Muito bom dia, doutora Mariana. Enorme prazer tê-la conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, prazer é meu. Bom, segundo o IBGE, até 2020 o país vai ter 40 milhões de pessoas acima dos 60 anos. É até provável que daqui para lá o conceito de idoso, a nota de corte, né? Suba um pouco, porque é cada vez mais difícil identificar um idoso acima dos 60 anos, né? Mas o fato é que esse desafio de prevenção, de proporcionar um envelhecimento com mais dignidade, mais cidadania, vai aumentar muito mais. A minha pergunta é, esses números nos dão uma perspectiva muito ruim para a situação do idoso no país hoje, não é, Mariana? O que a gente está encontrando, na verdade, é que mesmo ainda nós já estamos numa população envelhecida, mas nós não estamos nos preparando, tendo infraestrutura, tanto física quanto profissional, para lidar com esse grande aumento, né? A gente já não tem essa estrutura e daqui a alguns anos isso vai ser um problema ainda maior. Pois é, e a gente está falando aqui de um número que eu vou repetir, inclusive, registrado somente em 2012, 21 mil denúncias de maus tratos ou violência contra idosos. E isso provavelmente se refere àqueles casos mais, digamos assim, ostensivos, né, mais claros. Mas há diversas formas veladas, pouco ostensivas, de violência contra os idosos que também precisam ser reconhecidas e combatidas, né? Sim, com certeza. Geralmente as denúncias são em casos mais extremos, né? Mas não quer dizer, como você bem falou no início da reportagem, não é a realidade, né? As denúncias geralmente é quando são atingidos casos mais graves. A maioria dos casos, eles não são denunciados e ela fica de forma silenciosa. É bom chamar a atenção que a gente às vezes olha muita violência física, né? Como aquela forma mais clara. Mas a gente tem a violência psicológica, que é devastante, às vezes até mais do que uma violência física, né? Que é aquela agressão verbal, gestual, onde a pessoa fica humilhada, muitas vezes ela leva até um isolamento daquele idoso. Existe também a violência sexual, que a gente às vezes não fala, né, como um tabu, mas também existe violências sexuais contra os idosos, abandono, negligência, o abuso financeiro, né, a violência que às vezes familiares têm de, na verdade, explorar a questão financeira do idoso, e dentre outras, né, esses são apenas alguns dos tipos de violência, até mesmo a medicamentosa, onde a família ou o cuidador, ele pode dopar o idoso, né, para ele ficar quietinho. Então, são vários tipos de violência que vale a pena a gente levantar e chamar atenção para a gente não ficar omisso quanto a essas questões. Agora, doutora Mariana, que sinais que as pessoas podem perceber, né, no idoso, que não sejam tão claros como as marcas físicas de uma violência física, para começar a prestar atenção se aquela pessoa está sendo realmente violentada, tanto de forma verbal, psicológica, até mesmo sexual. Muitos idosos ou não conseguem falar, ou até aquele caso de pessoas idosas que já não têm condições de falar, já não têm, perderam o próprio sentido da fala, enfim. Como perceber isso não sendo uma violência provocada por alguém de um ente da família?
Realmente, esses tipos de violência, elas são um pouco difíceis, detectáveis, mas sim a gente pode ter alguns sinais que vão nos indicar. Lógico que os sinais não são específicos, muitas vezes, da violência, mas uma mudança, por exemplo, de comportamento, às vezes repentina, uma coisa que não tinha e ele começa a ter. Vale a pena, às vezes, ficar mais atento, ou até mesmo conversar com a equipe de saúde que assiste, para ter um olhar, né, maior. A questão de medo, às vezes o idoso ele tem medo de uma pessoa, quando a pessoa chega no quarto ele fica com um semblante mais amedrontado, ou às vezes ele não quer ficar sozinho com aquela pessoa, né? Quando às vezes chega uma outra pessoa, ele pede para a pessoa ficar, a pessoa começa a se isolar demais, começa a sentir que não está servindo para nada, pode ter uma baixa autoestima, ou até mesmo ela começa a dar alguns sinais, fala assim, fulano não gosta de mim, me maltrata, e às vezes a gente acha que aquilo é só uma fala e pode estar escondendo um grande problema. Não é fácil, né? Mas a gente tem que ter esse olhar, principalmente dessas mudanças repentinas e essas atitudes, a semblante mesmo da pessoa, às vezes, diante daquele agressor. E, no caso de dúvida, é bom ficar mais alerta para tentar ver, né, como às vezes hoje em dia a gente tem até esse recurso das câmeras, mas para a gente tentar ver se realmente tem agressão, para poder realmente fazer denúncia, ou em caso de dúvida procurar uma assistência para poder, né, até mesmo assistência de saúde, às vezes na primeira linha, para poder ajudar a identificação e assessoria nesse caso, né? Qual é a dimensão do problema da violência contra os idosos hoje para os profissionais da geriatria e da gerontologia? É um dos problemas centrais? É um problema muito sério que a gente está vivenciando no dia a dia, né? E como eu falei, às vezes é difícil porque muitas vezes a gente não tem a estrutura para conduzir, às vezes, um caso, né? Não são todos os municípios que a gente tem as questões, a assistência pública, em termos de, como que fala, o Ministério Público, as delegacias do idoso, né? Então, tem muitas cidades que são desamparadas, então a gente não sabe nem como conduzir o caso adiante, o que fazer para prestar assistência ao idoso, né? Porque às vezes denuncia, se não faz nada com aquele idoso, ele vai continuar sofrendo agressão, né, dentro de casa. Se ele não for muitas vezes retirado daquele domicílio, ou se aquele domicílio não receber uma assistência, termos de assistência social, para poder mudar e tentar identificar como pode mudar aquela situação. Então, não adianta também, às vezes a gente denuncia, o idoso continua sofrendo os maus tratos e a gente fica, né, naquela situação de desamparo, tanto profissional quanto idoso, porque a gente não tem o que fazer. Então, na verdade, o que a gente está precisando, né, de melhorar essas questões da organização, da assistência pública e privada também, mas que os múltiplos profissionais estejam mais envolvidos, né, os profissionais da justiça, direitos humanos, para a gente assegurar que que você detectou aquela violência, mas que a gente possa fazer algo para melhorar aquele indivíduo, né, para dar uma assistência àquele indivíduo. Bom, além da violência, que é o objeto da nossa entrevista e objeto desse dia de conscientização, né, criado pelo Ministério da Saúde, que marca o dia da não violência contra os idosos, quais são os outros grandes problemas enfrentados pelos idosos brasileiros hoje? O que estaria no topo do ranking dos problemas enfrentados pelos idosos? Na verdade, são múltiplos, né? A gente vai desde da questão de que muitos queixam da questão do reajuste salarial, né, dos idosos, aposentadoria, que muitas vezes não dá conta, né, do chegar no final do mês, para a questão de medicamentos, de assistência à saúde, que muitas vezes é cara, né? São duas curvas que se cruzam, né? Dos valores de pensão não necessariamente caindo, mas se mantendo num patamar, enquanto os custos de manutenção são sempre maiores, né? Remédios cada vez mais caros, cada vez em número maior, né? Isso, apesar da gente saber que a assistência de saúde hoje tenta ajudar em vários pontos, mas mesmo assim ela não consegue assessorar no grau de aumento e muitas vezes de alguns medicamentos que não são fornecidos gratuitamente, né?
Muitas vezes também a questão de assistência, a pessoa precisar de um cuidador, né? Então essa parte a gente ainda não tem uma estrutura, então é muito caro. Então vai desde essa parte até as questões, né, de acessibilidade, que muitas vezes os idosos não têm essa condição de frequentar os locais, essa questão também intergeracional, a gente tem que estimular muito os idosos a conviver, né? Muitas vezes a gente faz com que os idosos fiquem cada vez mais isolados, além das questões todas de saúde que estão envolvidas nesse idoso. Mas eu acho que os principais é essa questão, né, da pessoa ter condição de ter uma vida boa, uma vida com qualidade, né, com condição realmente de ter atividade de lazer, de ter uma subsistência e ter uma vida mais tranquila nessa fase onde ela já trabalhou muito para poder ter uma vida mais tranquila. Nós estamos conversando com a doutora Mariana Alencar, que é a presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Geriatria é o ramo da medicina e gerontologia é um ramo mais interdisciplinar de estudos sobre a velhice. Não é isso, doutora Mariana? Isso mesmo. Bom, caminhando para a conclusão da nossa entrevista, assim, o quadro é ruim ainda, né? Esse aumento de 200% nas notificações de casos de violência, vou repetir um número que me soa absurdo, 21 mil denúncias, sabendo que as denúncias são sempre uma subnotificação, mas 21 mil ainda assusta, denúncias de violência contra idosos, mas ainda assim, apesar desse quadro, a gente pode fazer um balanço positivo da melhora da qualidade de vida dos idosos hoje? A gente sabe que realmente a gente tem muito a melhorar, mas a gente avançou em muitos aspectos, né? A condição de assistência ao idoso, né? A própria a atenção mais especializada a esse idoso trouxe um diferencial para essa questão de saúde e de assistência desse idoso. Sim, o nosso idoso hoje ele vive mais, muitos têm condição, né, boa de viver, de ter uma velhice com qualidade, mas a gente também sabe que tanto que a gente tem um lado que tem uma condição boa, a gente sabe que tem uma grande população que não está tendo esses benefícios dos avanços da tecnologia e da saúde. Bom, perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a doutora Mariana Alencar, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, conversando conosco sobre esse Dia Nacional de Combate e Prevenção da Violência contra os Idosos, uma data criada pelo Ministério da Saúde para combater esse problema, para conscientizar sobre esse tipo de fenômeno absurdo que ainda ocorre, que é o desrespeito, traduzido muitas vezes em atos de violência contra aqueles que já deram uma contribuição importante para a nossa presença aqui na Terra. Doutora Mariana, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para a senhora. Obrigada, eu que agradeço.